Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Pai seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Partilhando Pão, amém? Vamos aí passar já para a palavra do Senhor, que está ali no livro de Romanos, capítulo 13, amém? Eu vou ler ali verso 10, do 10 ao 14. Diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É uns trava-língua que não é fácil. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Tem umas palavrinhas que trava, meu irmão, trava a linguinha aqui das pessoas, mas Deus seja louvado, amém? Devagarinho a gente vai conseguindo aí falar, né? Quer falar algo, meu? Pode falar. Irmão, aqui a palavra aqui de Romanos capítulo 13, verso 12, e ele fala assim sobre a lei, sobre o amor. Qual é a posição de nossas vidas diante da palavra de Deus, diante de Deus? Ele fala: a noite está terminando e o dia vem chegando, por isso faremos de fazer o que pertence à escuridão. Peguemos a arma espiritual para lutar na luz. Então essa é uma posição. Para que nós venha estar na posição, né, tem que deixar o mundo. Nós não podemos mais estar no mundo, nem viver no mundo mais. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. É dois caminhos. Deus e o diabo. O caminho de Deus e o caminho do mal. Então a gente tem que escolher, ou servimos a Deus ou nós não servimos. Então, se nós não separar as coisas que estão em nosso coração, no mundo, tirar as coisas do mundo e viver no mundo espiritual para lutar a luz, como nós podemos vencer o mal? Aqui ele fala sobre o quê? O amor. Como que a gente deve, né, ter um amor? O amor, ele faz com que nós venhamos o quê? Ter uma consciência mais plana diante de Deus, o amor. Porque sem o amor, nós não podemos chegar diante de Deus. Porque o amor faz mudar nosso comportamento diante de Deus. Porque nós estamos olhando uma pessoa e nós conseguimos ali orar para aquela pessoa, conseguimos ali abençoar aquela pessoa, porque nós temos amor. Mesmo que aquela pessoa não goste de você, não tem nenhum ato com você, mas você tem amor. Você consegue ali ter esse controle emocional no mundo espiritual. Não, se nós não tivermos esse controle do nosso coração, nós vamos sair da presença de Deus. E ali ele fala no 13, vivamos decentemente como as pessoas vivem na luz. No dia, vivemos decentemente como as pessoas vivem na luz. No dia, nada de farra, ou bebedeira, nem imoralidade, ou indecência, ou nem briga, ou ciúme. Então, essas coisas, irmão, tem que sair do nosso coração. Tem que anular essas coisas em nosso coração. Se nós não anularmos, irmão, como que nós vamos estar diante de Deus? Como nós vamos se apresentar diante de Deus? Não tem como, irmão. Então, tenha força, tenha fé, busque o Espírito Santo nos ajuda. Eu
vencer esse mal, vencer a minha carne, a minha natureza humana. Senhor, me ajude a vencer esses tipos de pecado que ainda estão no nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele vai abrindo um caminho e vai mostrando para você, olha, faz isso, faz aquilo, é dessa forma que você tem que seguir. Então, aí as coisas vão se acertando no lugar, vão se estando ali, vão se preparando o seu coração, a sua mente, e isso vai ajudando você a vencer o mal, tá, irmão? Não deixa que nada atrapalhe a sua vida, irmão. Essa é a que Deus quer na sua vida. Ele fala assim, ó, no verso 11, se você precisa fazer todas essas coisas, porque sabe em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de você acordar, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Então, irmão, essa é a palavra. Se você quer ser salvo, você tem amor no coração, né? Você ama a Deus de todo o seu coração e tem amor no seu coração. E essa é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou no nosso coração para que nós venhamos seguir, tá, irmão? Não deixa que nada atrapalhe a sua vida diante de Deus. Amém? Jesus está voltando, né? Essa palavra, a outra, fala o quê, meu irmão? Está na hora de nós nos posicionarmos, né? Está na hora de nós estarmos usando ali Cristo Jesus como um exemplo vivo na nossa vida, né? Nós devemos imitar o que Jesus fazia, porque Jesus, ele vivia em santidade, ele vivia para fazer ali a obra do Pai, do nosso Pai. E nós temos que viver da mesma forma, em santidade. Nós não podemos deixar que o pecado, ele nos domine. Nós não podemos deixar, meu irmão, minha irmã, que as obras da carne se posicionem, fiquem acima do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós devemos nos posicionar, né? Como diz aqui no versículo 12, olha, a noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quer dizer, quando nós estamos em santidade, quando nós estamos vivendo para Cristo, vivendo em Cristo, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus, né, amor, ele nos guia, ele nos conduza, nós estamos ali vivendo, nós estamos ali, como fala aqui, nos revestindo, nos vestindo com as armas da luz. Meu irmão, não sai para a guerra, não sai para a batalha sem se vestir das armas da luz, né? Que é o quê, meu irmão? Quais são as armas da luz? É conhecimento dentro da palavra de Deus, é o Espírito Santo falando através de você. Essas são as armas da luz. Se nós formos fazer a obra de Deus, se nós, vamos sair, vamos ali, falar para o meu marido assim, vamos ali fazer a obra de Deus, vamos falar do Evangelho ali, mas nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, se nós não estivermos revestidos da palavra de Deus, se nós não estivermos cheios da luz do quê, meu irmão, minha irmã? Da luz do Espírito Santo, nós vamos apanhar, né amor? Nós vamos apanhar, pode ter certeza, irmão. Você vai levar uma surra do diabo, você vai levar uma surra tão grande que você não vai saber nem de onde veio, nem para onde foi. Lembra ali, amor, aquela história daqueles homens? Porque ouviam falar da maneira que os apóstolos, né, faziam, que Jesus expulsava demônio, e Paulo expulsava demônio, repreendia, eles se acharam no direito, vamos fazer também, né? Fazer também. O que aconteceu? Eles pegaram um homem endemoniado e falaram, né? Eu expulso aí, no nome do Deus de Paulo aí, nome não sei o quê. Irmãos, deu ruim, deu muito ruim. Se você ler lá a palavra, você vai ver o que aconteceu. Aquele demônio que estava naquele homem deu uma surra, mas deu uma surra naqueles homens que eles saíram machucados, feridos, entende?
Ele falou assim, ó, eu conheço Paulo e Silas, mas você não conheço não. Então, meu irmão, o diabo ele tem que conhecer você. Ele tem que conhecer você não por você andar nas trevas, com as roupas sujas, como fala aqui, né? Que a gente tem que se despir, né? Tirar as roupas, né? Das obras, das trevas, meu irmão. O que é trevas? É viver em pecado. Você fala que é uma pessoa de Deus, mas você xinga, mas você fala mal do seu vizinho, do seu parente, mas você assiste filme pornográfico, você assiste filme, esse filme não é pornográfico, mas tem cena picante, você fica olhando. Você não tira daquele filme, né? Você conta piadinha suja, você fala maliciosamente com as pessoas, dá risada. Isso é estar nas obras das trevas, né? Não é, amor? Com certeza. Com certeza Deus, ele fala, né? Quando nós, aqui no verso 12, a noite terminando e o dia vem chegando. Por isso, pare de fazer o que pertence à escuridão. Então, o que Deus está falando? Pare de olhar para as coisas do mundo. Pare de viver as coisas do mundo. Fazer as coisas do mundo. Coisa errada, né, amor? Coisa errada. Você não, se você serve a Deus, você não vive mais no mundo. Você não é mais no mundo. Você pertence agora a Deus. Você então tem que viver na luz. Você é como um peregrino nessa terra. Você não é mais nessa terra. Você foi tirado desse mundo para a luz, irmão. Deus tirou você da escuridão e levou para a luz. Ele falou assim, ó, você que faz o que pertence à escuridão, pegue as armas espirituais e luta na luz. Para lutar na luz. Você tem que viver na luz. Você não pode mais viver na escuridão. Ah, mas hoje você fala bem e amanhã você fala mal. Irmão, não pode ser mais ou menos na presença de Deus. Ou você se prepara para servir a Deus como deve ser servido, ou você vai andar na escuridão. Ou você vive na escuridão. Não tem como servir dois senhores. Ou serve o mundo e serve a Deus, dois senhores. Então não pode, irmão. Servir dois senhores. Às vezes você vai aborrecer Deus e alegrar com certeza, não as coisas do mundo. Né? Você vai aborrecer, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em você. Quando você anda nas trevas, quando você se deixa levar, né, amor? Por malícias, por contar piada suja, por assistir filmes com cenas picantes ou filme pornográfico, quando você se deixa levar por falar mal de uma pessoa, seja pessoa, vamos falar assim, do mundo, ou seja pessoa do teu ministério, meu irmão, da tua casa, não importa, dos teus vizinhos, você está em trevas, você está vivendo pela sua natureza humana, como a gente fala, né, amor? Natureza humana. Nossa natureza humana, ela tem que ficar enterrada. Tem que encher nosso campo, encher nosso coração da natureza de Deus, do Espírito de Deus. E a natureza humana, você tem que esvaziar. Você não pode tirar mais, deixar que a natureza humana, ela faça parte de você. Tá, irmão? Aqui, amor, fala aqui no versículo 14, olha, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Essa Bíblia aqui, essa versão do celular do meu marido é bem melhor, né? Mais fácil da gente entender. Então, tá vendo o que eu falei aqui? Não deixa os desejos, maus desejos da natureza humana conduzir você, guiar você. E aí você vai estar vivendo em trevas, certo? Em trevas, com certeza você vai estar na escuridão. E Deus fala aqui, olha, no versículo 10, quem ama os outros não faz o mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Dois mandamentos. Isso. Aqui no versículo 11 fala assim, vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo.
Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Meu irmão, você pode pensar assim, faz tanto tempo que a gente ouve que Jesus está voltando. Jesus. Agora, meu irmão, você vai ouvir muito mais, porque Jesus está voltando, né, amor? Com certeza, irmão. Olha, Deus Jesus fala isso para nós, Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele está tentando, usando nós, para que as pessoas, quanto mais pessoas estiver aí falando da palavra, ensinando as pessoas como servir a Ele, para que no dia essas pessoas venham ser salvas também, irmão. Esse é o amor. Jesus não morreu por todo mundo, Ele morreu porque Ele tinha amor no coração por cada pessoa desse mundo. E você, irmão, fala da palavra de Deus para as pessoas aí, e as pessoas também merecem ser salvas. Não é só eu, você, aquele lá, não, irmão. Todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Mas precisa que alguém anuncie a palavra. Não fique só sentado dentro da igreja, esperando que o pastor faz isso, faz aquilo, e você não faz nada, irmão. Deus não chama ninguém para ficar sentado, acomodado. Não dá. Deus chama a pessoa para poder também falar da palavra de Deus. E isso é que Deus quer de cada um de nós, né? Se levanta e vai em frente. Deus, eis aqui, eu estou aqui e eu quero falar da palavra de Deus. Então, para encerrar aqui, meu irmão, deixar aí para vocês, a noite está terminando e o dia vem chegando. Olha, está terminando, tudo aqui nesse mundo vai terminar. Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar como vem o ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então obedeça. Esteja andando na luz. Deixa as coisas da sua natureza humana. Deixa as coisas das trevas com as trevas. E viva para Jesus até que Ele volte para resgatar a sua igreja, que somos nós. Amém, irmão? Jesus não vai resgatar a placa do seu ministério. Vai resgatar somente a igreja. E a igreja somos eu, o meu esposo, você, o outro irmão do outro ministério, da outra. Então, assim, prestem atenção e vivam em santidade. Jesus está às portas. Amém? Recebam essa palavra de Deus para vocês e compartilhem. Meu irmão, compartilhe esse vídeo, compartilhe aquilo que o Espírito Santo tem dado para vocês também. Façam a obra de Deus. Deus está falando a respeito disso, que nós devemos fazer a obra dele em todos os lugares, né? Não tem gente suficiente fazendo a obra de Deus, precisa de mais. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você que não é inscrito no nosso canal, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, irmãs, se inscrevam no nosso canal, né? Deixe aí, clique no sininho das notificações para que toda semana você receba um vídeo novo. Compartilhe aí o nosso vídeo e deixe seu gostei para nós, seu joinha, para que esse vídeo venha prosperar. A palavra de Deus seja espalhada. A pessoa seja humilde, né, para aprender. Né? Se você não for humilde, como você vai aprender? É verdade. Seja quem for, está falando, ouve para você aprender. Não. Tem coisa ouve em oração, ouve buscando a presença do Espírito Santo para você ter discernimento. Quem está falando a verdade e quem está enganando. Não esqueça. No outro vídeo nós falamos a respeito de ser enganado, ser exaltado, glorificado. Só Deus merece toda a honra e toda a glória. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.